Todos, olá a todas. Hoje, pessoal, a gente vai observar novamente, tá certo? Brasil Colônia, tá? Só lembrando, pessoal, que dentro desse Brasil Colônia é um período bem grande, tá certo? Então, vendo lá do descobrimento até 1815, 1822, tá? 1815, quando há ali a elevação do Brasil à parte integrante do Reino Unido, de Portugal e Algarves, tá? Ou até 1822, ali com o processo de independência do Brasil. Tá? Então, mas vamos observar esse período do Brasil Colônia, pegando ali então a fase pré-colonial e a fase do período açucareiro, um pouquinho sobre a política, tá certo? Vendo ali algumas questões econômicas. Bom, então quando a gente fala sobre o período pré-colonial, é justamente esse período entre o descobrimento, tá certo? 1500 até 1530, mais precisamente 1532, tá? Quando a gente fala então do período pré-colonial, esse período então de antes da colonização, nós temos que falar então do achamento do Brasil, tá? Daquela questão então do descobrimento. Mas por que não descobrimento do Brasil? Porque, pessoal, quando então os portugueses aqui chegaram, já existiam então os indígenas, né? Os nativos. Então, como é que eles descobriram algo que já tinha alguém aqui, né? Já tinham habitantes, já existiam então pessoas aqui morando. Eu não sei bem ao certo quem descobriu o Brasil, mas eu tenho absoluta certeza que não foram os portugueses, tá? Então aí você tem pré-história brasileira, tá certo? Você tem as ondas migratórias, então, vindo lá da Ásia para cá, você tem, então, o povo de Luzia. Então eu não sei bem ao certo quem descobriu, tá? Mas os portugueses não foram, tá bom? Tranquilo? Então aqui você tem, então, no dia 22 de abril de 1500, o descobrimento do Brasil, tá certo? Pedro Álvares Cabral, então, chega por aqui, dá uma olhada, tá certo? Fala, então, né? Proclama que essas terras são de Portugal e etc, etc, etc. Bom, tranquilo? Desses 30 primeiros anos, pessoal, ele foi marcado por um desinteresse português muito grande. Até porque o comércio das especiarias orientais era muito forte, era muito enriquecedor. Então eles não iriam largar o certo pelo duvidoso. Tá? Aqui no Brasil, pela falta de metais preciosos, né, pela inexistência de metais preciosos, pelo menos na parte do litoral, né, lá no sertão é que eles vão encontrar, e isso lá no ciclo do ouro, tá? Então, eles acabam não tendo esse interesse em colonizar as terras brasileiras, né? Era muito caro, era muito pesado investir nessa colonização, então eles deixaram para lá, tá bom? Tranquilo? Então, deixa aí, um dia a gente descobre o que a gente vai fazer com essa terra, tá? Tranquilo? Logo depois, então, pessoal, esse desinteresse, ele só não foi gigantesco, vamos dizer assim, né? Porque existia então a extração vegetal, existia então a extração do pau-brasil aqui. Tá? Essa extração do pau-brasil, pessoal, ela acontecia através do escambo, através das trocas então entre os portugueses e os nativos. Tá? Muita gente coloca como uma troca injusta, porque os portugueses iriam ganhar muito dinheiro com a venda do pau-brasil, né? Porque eles poderiam então utilizar tanto a madeira para a construção civil, construção de móveis, etc., quanto o cerne ali, né, do pau-brasil, a pigmentação avermelhada, né, para tingir roupas. Então eles iam ganhar muito dinheiro com isso e etc, etc. E o índio, coitado, ganhava uma série de bugigangas, né, quinquilharias, tranqueiras em si. Porém, pessoal, a gente tem que reparar também um aspecto aqui. O nativo ele não detinha a técnica de metalurgia ainda. Então, quando os portugueses ofereceram machado, quando os portugueses ofereceram então facas, né, instrumentos ali que facilitaram em muito a vida dos nativos, era uma troca muito potencial, né, para esses nativos. Tá? Então, por isso que há essa troca, tá bom? Tranquilo? Não há uma troca monetária. Até porque também o que o nativo iria fazer com, sei lá, 30 moedas de ouro? Ia trocar por quê? Como? Tá? Então, é uma discussão que é feita, tá certo? Mas, tudo bem. Tá? Depois nós temos, então, obviamente, pessoal, as questões aqui das expedições portuguesas. Tá? Como já mencionado, esses 30 primeiros anos iniciais, eles são quase que de abandono por completo. Só não é por conta dessas 4 viagens. Tá? Então, 2
de reconhecimento e 2 de guarda-costas, tá? Aqui, pessoal, nós temos que lembrar também que há um período de invasão. Então várias nações estrangeiras acabaram invadindo o território brasileiro ou pelo menos ficaram ali de olho nesse território colonial português. Então era necessário salvaguardar essas terras, era necessário então fiscalizar essas terras para evitar essas invasões, tá bom? Tranquilo? E, obviamente, tá certo? Com o declínio ali do comércio das especiarias, somado com a possível invasão desses estrangeiros, Portugal então começa a pensar num projeto de colonização, começa a pensar então na questão ali de achar ouro, tá? Até porque você vai encontrar dentro da história, dentro da historiografia, a descoberta das minas de Potosí, tá certo? Uma mina riquíssima em metal precioso. Então, lá na América Espanhola, eu falei assim, pô, mas ali do lado tem e aqui não tem? Putz, não, vamos atrás, vamos descobrir, vamos colonizar para que a gente possa também descobrir esse ouro, também descobrir esse metal precioso. Tá? Então a gente vai ter que dar uma finalidade para essa terra antes que alguém venha, né, pegue essa terra e faça alguma coisa do gênero, tá bom? Então você tem vários motivos para a organização dessa nova colonização, tá bom? Isso ficou então a cargo de um cara chamado Martins Afonso de Souza, tá bom? O Martins Afonso de Souza ele tinha como objetivo colonizar o Brasil, óbvio, certo? Porém existiam algumas questões aí que eles tinham que superar, tá bom? Como por exemplo, chegar até aqui, tá certo? Porque a travessia era extremamente precária, né? Extremamente mortal, vamos dizer, mortífera, vamos dizer assim, tá bom? Então, quando ele chega, tá certo? Ele começa então a distribuir sesmarias, porções de terra. Ele começa então a explorar as riquezas, a fundar vilas, a fundar fortes para ocupar esse território, tá bom? Tranquilo? E ele vai iniciar o desenvolvimento da cana-de-açúcar. É aqui então que a gente começa a perceber que o território brasileiro pode ser aí, o território colonial português, né, aqui na América, pode ser um eventual grande produtor de açúcar. Tá? Iniciando então, pessoal, o ciclo açucareiro, tá certo? Então, passado, né, esse primeiro quartel do século XVI, tá? Então nós temos então esse ciclo açucareiro, nós temos então essa parte da sociedade açucareira, tá bom? Aqui então, para ocupar as terras coloniais, Portugal então vai utilizar o Tratado de Tordesilhas e vai separar essa região em 15 faixas horizontais, chamadas então de capitanias hereditárias. Essas faixas horizontais acabam sendo entregues então aos capitães donatários, tá certo? E esses capitães donatários então eles recebem a posse, tá? Então eles têm alguns direitos e possuem alguns deveres. Aliás, eles possuem alguns direitos e muitos deveres, tá bom? Então isso explica um pouco do fracasso dessas capitanias hereditárias. Até porque, pessoal, é direito do capitão donatário usufruir a terra, mas é dever do capitão donatário fundar ali vilas, fortes, né? Tudo com o dinheiro dele. Né? É direito do capitão donatário usufruir da mão de obra, mas é dever do capitão donatário, tá? Capturar os índios, catequizar os nativos. Tá? Então é muito dinheiro. Tá? Sem contar a questão da travessia, sem contar a questão do clima e etc, etc. Então, uma série de fatores fizeram com que alguns capitães donatários nem aqui pisassem, tá? Outros vieram e acabaram fracassando, mas existem exceções. Tá? Então, a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, que aliás era do Martins Afonso de Souza, tá? Prosperaram. Tá? Então, por conta das drogas do sertão, por conta então do plantio da cana-de-açúcar, por conta do comércio que existia ali, obviamente essas capitanias hereditárias elas dão um start, tá? Elas se sobressaem em relação às outras, tá bom? Então aqui, pessoal, é necessário também criar então um órgão administrativo que vai auxiliar as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias elas não acabam com a implementação do governo geral em 1549. Tá? Ele vem para auxiliar, ele centraliza então o poder, tá? E auxilia essas capitanias. Tá? Ele vai dar ali um respaldo legal, né, jurídico,
para esses capitães donatários, tá bom? Então aqui você tem essa questão, tá certo? Também de garantir o território, e quem faz essas vezes, então, né, quem é o representante real é o governador geral. Tá? Então ele aqui é soberano em relação às terras. Tá? Então ele responde, obviamente, ao rei de Portugal, mas é ele que está à frente dessa questão. Três governadores aqui se destacam, tá certo? Que é justamente o Tomé de Souza, tá? O Duarte da Costa e o Mendes Sá, tá bom? Cada qual, então, obviamente, com a sua respectiva importância, né? O Tomé de Souza ele vai ser o primeiro capitão donatário, ele vai criar, então, a primeira capital, né? Salvador. O Duarte da Costa, ele sofre com a invasão dos franceses, e o Mendes Sá expulsa esses franceses. Tá? Então ainda continuando naquela questão de invasão estrangeira, tá bom? Esses governadores gerais, eles acabam sendo auxiliados também, tá certo? Então é muita coisa para tomar conta, então ele designa algumas pessoas para cuidar de respectivas funções, tá? Por exemplo, o ouvidor, ele é responsável pela justiça, o provedor-mor pelos negócios, pelas finanças, e o capitão-mor, ele vai defender, então, as terras, né? Ele vai defender ali o litoral, tá bom? Sem contar, pessoal, a questão das câmaras municipais. Cada capitania hereditária possuía, então, ali as suas vilas, as suas cidades, e cada cidade, né, cada vila, possuía, então, a sua câmara municipal, tá? Essas câmaras municipais, elas são compostas pelos homens bons, homens brancos, livres, donos de terra e donos de escravos, tá? Que acabam, então, se dividindo em dois cargos, né? Os juízes e os edes. Aqui, pessoal, obviamente, os membros, né, os homens bons, tá certo? Eles possuem, então, um interesse que é diferente, que é contrário ao interesse real. Tá? Então, muitas vezes, a Câmara Municipal acaba se chocando, tá, com o governador geral. Tá? Então há esse choque entre os interesses aqui. Tá? Por muitas vezes também você vai encontrar os juízes de fora, portugueses, então, que acabam adentrando as câmaras municipais para guardar, para defender o interesse de Portugal aqui nas câmaras municipais. Tá bom? Essa economia açucareira, pessoal, ela é baseada, obviamente, ali na questão do sistema mercantilista, tá? E ali você vai encontrar o Pacto Colonial. Esse Pacto Colonial, pessoal, ele é uma imposição feita da metrópole sobre a colônia. Tá? Então a colônia, ela impõe a metrópole impõe à sua colônia o monopólio ou o exclusivo comercial. Né? Esse monopólio comercial ou exclusivo comercial, ele fala o seguinte, que a colônia só pode comercializar, então, com a sua metrópole. Tá? E não pode comercializar com mais ninguém. Tá? Então a colônia envia para a metrópole riqueza, matéria-prima, e a metrópole, por sua vez, envia para a colônia produtos manufaturados. Tá? Aqui, pessoal, para a gente colocar um pouco na nossa realidade, vamos pensar então num relacionamento abusivo. Tá? Então você tem a metrópole e você tem a colônia. Tá? Geralmente, né, grande parte dos relacionamentos abusivos, você tem o homem e a mulher. Então, vamos fazer aqui. Então, o homem sendo a metrópole e a mulher sendo a colônia. Tá? O homem, então, ele pode sair, ele tem uma grande liberdade, ele pode conversar com quem ele quiser, ele pode fazer o que ele bem quiser. Tá? A colônia, no caso a mulher, ela não pode fazer nada sem a permissão de seu marido, sem a permissão desse homem. Tá? Então, se ela conversa com alguém, se ela tem um comportamento inadequado na visão desse homem, tá? Se ela acaba, então, comercializando com alguém, no caso aqui, conversando com alguém, obviamente, ela terá ali as suas represálias. Tá? Então, muitas dessas mulheres acabam apanhando por não ter um comportamento adequado. Essa mulher, então, ela tem que lavar, passar, cuidar dos filhos, fazer tudo o que aquele homem quer. Tá? Tranquilo? Então aí é um relacionamento abusivo. Tá? Então a mesma coisa aqui quando a gente coloca, né, troca os nomes, a metrópole e a colônia. Então se a colônia não serve, não supre as necessidades de sua metrópole, então obviamente a metrópole está no direito,
tá? De ensinar, vamos dizer assim, a sua colônia como é para ser feito. Tá? Então ela vai dar um corretivo, tá certo? Nessa colônia, tá bom? Então essa lógica aqui, ela se faz muito presente, tá? Dentro da lógica colonial, tá? Um outro aspecto também é a questão do plantation, tá? O plantation também vai ter essa questão muito enraizada dentro da colônia, porém o plantation, né, mão de obra escrava, monocultura, muita terra e o mercado externo, né, a produção voltada para a exportação, ela vai do período colonial até o período imperial. Tá? Então ela segue, ela vai até o dia 13 de maio de 1888, tá bom? Sem contar a escravidão, que também é um grande ponto aí da economia, tá bom? Então, depois disso, pessoal, aí existem uns outros aspectos políticos, né? A união das coroas ibéricas, a questão da expansão do território brasileiro e etc, etc. Mas por hora, para a gente fazer essa revisão do período açucareiro, um pouco da política, um pouco da economia, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer questão, deixe nos comentários que eu entro em contato com vocês o mais rápido possível. Tá bom? Tranquilo? Até mais. Valeu!